Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. Eu sou a Clara e hoje estou aqui com o apresentador Jonathan de Toda vez que tá Souza. aqui comigo, né? Toda vez eu tô com você, né? Sempre Não, no fala, Girls sempre Talk fala. eu não tô com você. E estamos aqui com as nossas canequinhas. Ai, Mug. E com a nossa super, mega, hiper convidada que a gente trouxe amarrada. É, porque não queria Tati vir, não né? queria Praticamente. vir. Toda vermelha. Nossa, Ficou- eu tô morrendo aqui. Não, é só um bate-papo bem descontraído, bem legal. A Tati tem uma história muito legal. Teve filha aqui na Nova Zelândia, trabalhou muito tempo com a parte de hospitality, num asilo, muito legal. Então ela vai falar um pouco sobre a experiência dela, sobre a trajetória dela aqui. Então fiquem até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo. Se você não é inscrito, já aproveita, já se inscreve, deixa aquele like pra ajudar o nosso canal a crescer e a gente continuar fazendo conteúdo. E, o que mais? Havaianas, todo mundo tem. Era pra ter trazido a minha, mas eu tava usando, né? Pra usar, né? Havaianas, o nosso mais novo parceiro aqui do podcast. Muitas novidades. Então, você mora aqui na Nova Zelândia e quer garantir uma Havaianas. Tem uma Havaianas? Tem uma Havaianas. Então, você trouxe Já do tem quantos Brasil? anos? Não, eu comprei aqui. Então, aí, ó, Viu tá aí, ó. vendo? Comprou onde, lembra? Eu comprei na... Como é o nome daquela loja do shopping? Havaianas. Zoeira. Não é da Havaianas, é aquela surf shop que tem aqui. Ah, eu Ah, sei tá. qual que é. Base. É, qual que é o nome? North North. something. Esqueci o nome. Top. É, Essa eu loja é comprei lá. top. Eu comp- E é barata, Havaiana, que muita gente às vezes acha que, o Brasil tá mó caro também. Ah, o Brasil aqui que tá barato. Não, aqui, tipo, você consegue comprar uma Havaiana por $20 e pensando que você ganha $20 por hora, é mais fácil você comprar uma Havaiana aqui do que você morar no Brasil, ganhar R$20 o dia e pagar R$70 numa Havaiana. É verdade. E Havaianas dura pra caramba, né? Dura. Dura muito. Eu fiquei com uma por 1 milhão de anos, daí quebrou, e daí agora a gente ganhou de graça, mas vai durar mais 1 bilhão de anos. Então, De graça é melhor ainda. né? de graça. De graça então, dura mais, dizem. dura. Que a gente fica mais É, cuidadosa. agora não tem mais graça, porque minha mãe me batia com Havaianas, né? Agora, E elas têm uma mira. nossa senhora, nem fala. Havaianas é aqueles Era um bumerangue. time, né? Minha mãe me batia com Havaianas, meu pai me arrumava com o preguinho. Eu arrebentava, né? Botando em mim. Mas é isso aí. Outros parceiros estão na descrição. Então E a do gente QR tem Code. QR Code tá na tela, Caio? QR Code na tela aqui, ó. Plau. Agora tiro. Aonde? Aqui? Aqui, ó, em algum Não sei. lugar. Aqui. Não. E tem Let's Communicate, que eles são uma agência de marketing. Se você tem um business aqui, tem Brasil News, se você quer saber as notícias da Nova Zelândia. Então, todos os links aí na descrição E do QR Code? e no QR Code na tela. Ai, Mug. E sem mais delongas. E aí, Tati, como você tá? Calma. Tô nervosa. Não precisa. Você tá aí com o Mike no Toma seu essa Guaraná colo. e Vou deixa tomar. matar o cachorro contigo, não tem como É. ficar nervosa. Não, o Mike tá tendo seu suporte emocional. Isso, meu cachorro super emocional. Eu tô bem. Tô E aí, E pior Tati? que eu acho que ele nem aparece, né? Eu botei a câmera bem na tua cabeça, assim. Tô bem deitadinho. Mas e aí, Tati, fala um pouquinho sobre você, da onde você veio, quanto tempo você tá aqui na Nova Zelândia. Tudo bem. Meu nome é Tatiane Bertucci. Sobrenome chique. Eu sou gaúcha, nascida em Carazinho, mas morei toda a minha vida na região metropolitana de Porto Alegre. Uhum. Minha mãe e minha família ainda moram lá. E vai fazer 6 anos que a gente está na Nova Zelândia, eu e o meu marido. Nós viemos em 2016, outubro de 2016. Você... Ah, não, você veio em fevereiro, né? Fevereiro, a gente chegou dia 12 de outubro de 2016 aqui. Que legal. E é isso aí. Então, e você morou sempre em Hamilton ou vocês já moraram em outra Ilha cidade? Sul, né? Quando nós viemos para Nova Zelândia, a gente chegou Se quiser pôr ele no chão, ele estiver te atrapalhando, pode pôr. Para uns tapas. nós fomos direto para Christchurch. Hum. Porque quando nós viemos para Nova Zelândia foi por conta de um amigo nosso que morava em Christchurch e que nos ajudou muito no início. Foi uma pessoa muito importante para Então nós. vocês conheceram lá do Brasil, daí ficaram... Nós conhecemos ele do Brasil. Ele trabalhava de TI da empresa que nós trabalhávamos, eu e o Ângelo. que legal. E ele estava aqui na Nova Zelândia já há mais tempo que a gente. E ele foi super honesto com todas as possibilidades que a gente tinha. E ajudou muito a gente, com muita informação, com muita coisa. Ele dormiu no sofá pra gente poder ficar com o quarto que ele morava na casa onde a gente foi morar no início e tudo legal. mais. Então, Como que é o nome dele? Ismael. Ismael. Ele não tá mais na Nova Zelândia hoje, a gente sente bastante falta dele. Mas a gente tem um carinho muito grande por ele, porque ele foi a pessoa que... Sua chave, né? Se fosse É, ele. e foi super honesto, sabe? Ele deu as informações pra nós, mas digo, ó,
Vocês têm que saber que pode dar errado. Vocês têm que... Se der errado, vai acontecer isso, isso e isso. E ele deu informações que as pessoas geralmente não dão, sabe? Então, foi bem legal. Foi bem legal. Então, nós mudamos para Christchurch. A gente chegou em Auckland, obviamente, fomos para Christchurch, ficamos lá um tempo. Só que como a gente chegou exatamente no dia 12 de outubro de 2016, mudaram as leis da imigração. Foi a primeira grande mudança que teve. E a gente vem com visto de turista, né? Os dois, eu e o Ângelo, viemos com visto de turista. Então, ninguém estava dando sponsor naquela época por conta das mudanças das leis de imigração. Eles estavam com muito receio de dar sponsor porque eles não sabiam direito o que é que estava acontecendo. Então, foi muito difícil para a gente lá em Christchurch para procurar trabalho que precisava de sponsor, porque a gente decidiu... Opa! Sorry. Pode pôr no chão que ele cansou de cola. Cansou de cola. A gente decidiu que queria ficar aqui e a gente precisava arrumar trabalho, né? E a gente não conseguiu um sponsor em Christchurch. Então, a gente decidiu, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente começou a procurar opções de trabalhar em fazenda, onde a gente conseguiria um visto, né? A gente precisava do visto. E eu lembrei que eu tinha uma outra amiga muito querida, que é uma pessoa muito especial para nós, que um dia eu espero que ela venha aqui no podcast. O nome dela é Vanessa. E ela estava trabalhando em Queenstown, num hotel. E eu mandei mensagem para ela, Vanessa, como é que tá? Também já conheceu do Brasil, Como já. é que funciona? Sim, nós trabalhamos legal. na mesma empresa. Também, na mesma desse cara aí. Não, tá. outra empresa. Na última empresa antes de eu vir pra cá. E ela tinha vindo pra cá com a família toda dela, com o marido e filho. E ela disse, olha, se tu quiser, vem pra cá que eu te arrumo um teste no hotel que eu trabalho, porque eles estão precisando muito de pessoas e eles aplicam visto. E a gente chegou agora, como é que vamos pra Christchurch? A gente não tinha dinheiro, a gente chegou com pouquíssimo dinheiro. Pra Queenstown. Como é que vamos pra Queenstown, desculpa. E a gente tinha pouquíssimo dinheiro. A gente não podia gastar com alugar um carro, passear, essas coisas assim, porque a gente não tinha dinheiro pra isso. Vamos perguntar, vamos ver como é que faz um ônibus, ou vamos perguntar sem carona. Daí esse amigo nosso, Ismael, ele disse, muita gente vai pra lá e dá carona pras pessoas. Então peçam carona, que é normal pedir carona. E a gente pediu carona no grupo dos brasileiros e tinha um rapaz em Christchurch que ele ia todo final de semana, ele sempre ia passar sexta, sábado e domingo em Queenstown, porque a vida é muito mais badalada lá do que em Christchurch, e ele tinha muitos amigos lá. Então ele sempre ia. E voltava. E daí a gente, naquela ocasião, a gente pegou carona com ele pra ir pra Queenstown, e nós ficamos lá em Queenstown, deixamos meia dúzia de mala que a gente trouxe em Christchurch. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu fiz o teste no hotel. Deixa eu botar teu microfone mais perto. Melhorou? Acho que vai ficar bom pra galera lá. Tá. Eu fiz um teste no hotel. Essa amiga, ela disse, tu vai precisar fazer um teste. Tu tem que provavelmente vai ter que fazer cama e vai ter que limpar um banheiro. Eu disse, então tá bom. Limpar o banheiro, eu me garanto. A cama eu não sabia como é que fazia, porque tem um jeito especial de fazer, né? Ela me mostrou na casa dela várias vezes como é que era pra fazer a cama. E ela não tinha, porque aqui o hotel tinha muitas camadas. Ela disse, eu não tenho todos os lençóis, as camadas que tem no hotel, mas se tu treinar como é que faz, tu vai te dar bem. Aí eu fui pro hotel, fiz o teste. No fim, eu não precisei fazer o teste do banheiro. Eu fiz 3 camas. Nossa, foi só cama no final. Eu fiz 3 camas junto com um rapaz espanhol que trabalhava. E ele disse, não, ela sabe fazer cama e acho que tá tudo certo. Eles estavam precisando muito de gente. Assim como sempre precisaram em Queenstown. Então, Queenstown sempre foi um ponto muito fácil de conseguir visto, né? Por conta disso. E eu consegui o trabalho. Daí eu saí de lá. Ela disse, não, a gente vai te ligar. E daí eu lembro... Isso é a própria dona? A supervisora, que no caso a supervisora lá era brasileira na época. Todo mundo que trabalhava no housekeeper lá era brasileiro, com exceção desse rapaz que fez o teste comigo. E a gerente, que é a dona do hotel, kiwi, e o marido dela escocês. Só que ela gostava muito de brasileiros, porque todo mundo trabalha bem, né? E daí eles me ligaram, eu lembro que eu tava na beira o Ângelo ficou me esperando do lado de fora. Então foi no mesmo dia, então? No mesmo dia. Aí a gente ficou na beira olhando o lake. Muito lindo, né? A gente nunca tinha ido pra Queenstown, então a gente tava maravilhado, né? É lindo lá, né? E ela ligou, ela disse, o trabalho é teu, nós vamos aplicar o visto, passa aqui de novo que a gente vai te dar os papéis. Tu tem como vir aqui de novo? Eu digo, eu tava na frente, né?
Claro, Correndo. me dá uns minutos que eu tô aí. E nós aplicamos o meu visto primeiro. Aí, na época, o visto de low skill podia dar partner. A gente aplicou o visto de partner pro Ângelo depois. E o meu visto saiu super rápido. Eu lembro que o meu visto saiu foi menos de 2 semanas. Foi super rápido. Eu tava muito Eles te feliz. ajudaram com toda essa parte, tipo, da papelada e tudo e Eles tal? deram muitas dicas, porque todo mundo era brasileiro lá e precisava aplicar visto, né? Mas o processo era tão fácil no site da imigração que não tinha como não fazer direitinho. Não tinha muita burocracia naquela época. Era Eu super... lembro que até seus vistos saíam em 3 dias, lembra? O Work Visa que a gente aplicou quando a gente veio pra cá, tudo era muito mais Era super fácil. simples. E o site da imigração por si só, ele é um site que é tudo autoexplicativo. Então, como a gente já pesquisou muito antes de vir para Nova Zelândia, a gente sabia como é que funcionava as leis, o que tu tinha que fazer, tu tinha que conseguir um trabalho, tu tinha que conseguir a papelada toda para te poder aplicar teu visto. Então, a gente achou simples de fazer e a gente fez. A gente aplicou o visto, esses amigos nossos ajudaram, essa que me indicou no hotel, e que, inclusive, a gente ficou morando no sofá dela por um tempo, na casa dela em Queenstown, e eu consegui o trabalho. Aí o Ângelo, vamos precisar buscar as nossas coisas em Christchurch. O Ângelo conseguiu carona com esse mesmo rapaz, foi buscar as nossas coisas em Christchurch, e daí a gente começou a morar em Queenstown. Nós ficamos lá por 2 anos e meio. No sofá da menina. Não. Coitada. Não, a gente ocupou o sofá dela, foi até tempo demais. A gente ficou, acho que uns 2 meses no sofá Mas dela. lá é muito caro, não é? O aluguel lá é bem caro. Eu não sei como é que tá agora, por questões de Covid. Eu acredito que continua caro, mas o aluguel é muito caro. E depende da temporada que tu vai, é praticamente impossível tu achar um quarto. Tem gente alugando chão da Sofá, sala, sabe? Sofá, uma cama na lavanderia, as coisas assim, porque as pessoas pagam para ficar lá porque não tem onde ficar. Porque é temporada de montanha, é temporada de receber muito turista. Então, os lugares bons são alugados para essas pessoas, né? Então, bom, se a pessoa quer ir pra Queenstown, por exemplo, quer se planejar pra se mudar, tentar se planejar pra ir quando é baixa temporada lá. Quando é baixa temporada é melhor, porque é mais fácil de conseguir quarto. Eu não vou dizer que é mais barato, porque as pessoas também não são bobas de ficar baixando e subindo o preço toda hora, mas é mais fácil de conseguir em baixa temporada. Não é mais fácil de conseguir trabalho, mas é mais fácil de conseguir lugar para ficar. Né? Mas me diz aí, como é que foi essa fase de adaptação? Que veio do Brasil, foi meio rápido pegar vistas, coisas assim. Como é que foi, tipo? Foi rápido. Quando a gente veio... A gente veio para Nova Zelândia e a gente disse, não, a gente quer conhecer uma cultura nova, a gente tem que aprender inglês, a gente quer morar em outro país. O nosso primeiro plano era a Austrália. A gente planejou muito. Depois que a gente falou com o Ismael, a gente disse, não, vamos para Nova Zelândia. E nós decidimos vir para cá. Então foi tudo muito rápido. Eu consegui que eles me demitissem do meu trabalho. Então, foi melhor ainda. O Ângelo já daí também parou de trabalhar, que ele estava trabalhando por conta. A gente ficou esperando vender todas as miudezas que nós tínhamos, porque a gente tinha que pagar as passagens, a gente não tinha muito dinheiro. Então, a gente vendeu tudo que a gente tinha. E o Ângelo também é, tipo, da tua cidade? O Ângelo, ele é também da região metropolitana de Porto Alegre. Nós morávamos em cidades diferentes, mas nós dois trabalhávamos em Porto Alegre. Foi onde a gente se conheceu. Que legal. Deixa eu fazer 14 anos que a gente tá junto. Nossa Senhor. Bastante tempo. E então a gente decidiu vir para cá. E a gente tinha pretensão de ficar já, mas é aquela coisa, tu não conhece o lugar quando tu nunca foi, né? Daqui a pouco a gente ia chegar aqui no aeroporto e ia dizer, o que a gente tá fazendo, né? Esse lugar não é para nós. Acontece. Por isso que a gente vem como turista. A gente sabia do risco, e acho que todo mundo tem que entender que você vir para Nova Zelândia com visto de turista, pretendendo ficar, é um risco muito grande. Pode nem entrar, né? A possibilidade de você não entrar é grande. Mas se você quer vir para conhecer o país e ter certeza que você quer ficar... Por que não? Por que não? Eu não julgo, porque teve muita gente que veio, assim, incluindo eu, e que estão aí hoje, são residentes, são cidadãos. Mas eu acho válido dizer também que isso era outros tempos, né? Eram outros tempos, tá falando verdade. de 2016. E na Ilha Sul, né? Ilha Sul. E tu tem que estar preparado. Independente do visto que você vai vir de estudante para ficar
6 semanas que pode trabalhar, não sei quanto que é os... Tem, curso. o curso é 16 semanas. E No mínimo 16. 14. Mínimo Isso. 14, O que eu vou fazer depois do curso? O que eu vou fazer se alguma coisa der errado, não tiver grana, não conseguir trabalho? Eu acho que independente do visto que você vier, você tem que ter plano B, C, D, E. Pode dar muita coisa errada aqui. Então, tu tem E que estar vai dar. preparado. E Geralmente vai dá dar. coisa errada. E vai dar. E tu tem que ter jogo de cintura pra trabalhar com isso. É a mesma coisa da lei da imigração. Isso muda igual a gente muda de roupa. Então, você tem que ter jogo de cintura para conseguir ir levando sua vida e chegar no ponto que você quer, que no nosso caso era a residência que a gente conseguiu. E mudou em meu Deus. Vocês também, a mesma época que eu, toda hora poderia aplicar. Mudava muito. Nossa Senhora. Muito, muito, muito. E daí chegava o ponto, agora a low skill não vai mais poder dar visto de partner. E a gente ficava naquele receio de não conseguir renovar o visto do partner e ter que conseguir outro visto. Era sempre Então, assim, mudar para outro país é tudo sobre entender como é que as leis do país funcionam. Porque você tem que trabalhar com isso todo o tempo. E é angustiante, é estressante. Ter que estar aplicando visto, ter que estar entendendo. Se você não entende, então contrata um profissional para te ajudar. Uhum. Contrata um immigration advisor para te ajudar. Ou entenda. Estuda, né? Ou entenda. Não tem outra opção. Então você tem que entender, você tem que ter planos. E foi o que e foi o que a gente fez. Então a gente veio para cá, a gente tinha todos os planos se desse errado. Nós viemos de turista, a gente passeou um pouco em Christchurch com nada de dinheiro que a gente tinha. A gente caminhava quilômetros entregando currículo. A gente entregou com muito currículo naquele lugar, porque a gente queria trabalho. E eu não falava inglês, né? A gente não, nenhum de nós. E o Ângelo já falava? Não, eu gastei todo o meu inglês na imigração. Good morning. Claro, a gente falava o básico do básico. Então, o que eu chegava nos lugares, eu entregava meu currículo e pedia uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. E era muito difícil. E quais que eram esses lugares? O que era? Eu procurava em hotel. Eu tinha acho que todas as cidades devem ser mais ou menos assim, que eles têm muitos centros aqui, tipo, aqui essa rua é só hotel. Uhum. Aqui essa rua é só loja de carro. Uhum. Tem muito disso aqui. Então eu pegava numa ponta quando era tipo empresas de cleaner e hotéis, eu ia entregando o currículo, eu ia atravessando a rua entregando um por um. E o Ângelo ia entregando em empresa de construção, empresa que precisava de labor, e assim a gente ia indo. E recebiam ligações, não? Nunca ninguém nem mandou um texto pra gente. Não. Porque naquela época não ia dar. A gente não tinha visto e eles não estavam aplicando visto. Especialmente naquela semana que a gente chegou, eu acho que eles tinham tido algumas fiscalizações e muitas empresas, eles tinham pego muitas irregularidades com imigrantes. Então, as empresas estavam bem receosas de contratar por conta disso. Eu acho que mudou foi a lei. E mudou a lei, e daí as empresas estavam, não, a gente precisa entender primeiro o que está acontecendo. Está acontecendo todas essas fiscalizações, a gente está tendo que pagar multas, tendo problemas, não sei. E então, ninguém vai dar visto agora. Parecia que era unânime, assim, não vou dar visto para ninguém agora. Isso em Christchurch, quando a gente chegou, não sei as outras cidades. Então, Queenstown é muito diferente, porque parece que eles têm um contrato diferente com a imigração, vamos dizer assim, porque eles precisam muito de imigrante. Então é mais fácil conseguir lá. Né? Fora Auckland é a cidade-chave, né? É onde que leva turista. Então, exato. Ou se bobear até mais do que Auckland em questão de turismo. Se você não é um profissional super qualificado ou uma profissão que eles realmente precisam aqui na Nova Zelândia, você tem que ir para esses lugares, não tem muito o que fazer. Ou você vai para fazenda, onde tem fazenda, ou você vai para Queenstown. Você tem que procurar algum lugar onde as pessoas vão para visitar e gastar dinheiro, que é o lugar onde tem hospitality. E Queenstown era o foco disso, né? Então a gente vem para Christchurch, moramos em Queenstown. Onde eu parei, gente? Eu tô perdida. Parou aí mesmo. Daí ficou em Queenstown, conseguiu seu visto de trabalho lá. Isso, daí a gente conseguiu aplicar o visto do Ângelo. Eu espero que ele vai vir aqui contar a história dele, então eu não vou falar muito, né? Desmarcou. Mas a gente teve um perrenguinho com ele por conta do primeiro visto, porque nós não tínhamos dinheiro para aplicar o visto dele. Ele acabou ficando ilegal. Depois pediram perdão. Eu vou contar. O que aconteceu foi o seguinte, nós não tínhamos dinheiro para aplicar o visto dele. E eu ia receber no hotel na terça-feira. Então tava quase perto de 3 meses já. Porque o primeiro visto é 3 meses. Exato.
Então, eu ia receber na terça-feira o salário no hotel, que seria o dinheiro que nós pagaríamos o visto dele, a aplicação dele. Só que como o visto dele de turista ia vencer, a gente já tinha mandado a aplicação nesse meio tempo, era aquele recesso de final de ano. A gente disse, não, eles não vão olhar o visto dele na segunda-feira, sabe? Dinheiro, Não né? vão descontar o dinheiro. Eles recém vão ter voltado de recesso, eles devem ter uma pilha de visto para olhar. Eles olharam o visto dele na segunda-feira, tentaram debitar o dinheiro, não tinha dinheiro na conta. Eles mandaram o visto dele de volta. Mas eles ligam, geralmente. Não ligaram, não mandaram mensagem, não fizeram nada, simplesmente mandaram de volta. E nesse meio tempo de mandar de volta, o visto de turista dele venceu. Daí, quando vocês receberam, Nós já tínhamos a aplicação, mas como eles tinham retornado por conta de falta de pagamento, ele já estava ilegal. Então, mesmo a gente teria que reenviar a aplicação dele, mas de uma maneira diferente, porque era outra sessão, né? Explicando, né? Eles chamam. Sessão 65, 61. né? 61. Isso aí, sessão 61. E a gente tinha que fazer toda essa documentação. Gastar mais dinheiro gastar daí. uma grana. Nós tivemos que... Foi a única vez na vida que nós usamos Advisor aqui. Porque eles disseram que o visto de partner já é um visto complicado de se aplicar, porque tu tem que provar que tu tem um relacionamento. Então, dependendo da pessoa que você pega na imigração, eles podem ser mais cri-cri ou não. A pessoa não tá tendo um bom dia, ela não vai ser legal com isso. São pessoas, né? Sim. Só que o caso do ilegal, quando você aplica, o retorno deles vai ser sim ou não. Você não tem direito de mandar mais coisas para Tentar eles. recorrer, né? Que nem quando é partner, eu preciso que você mande mais alguma prova de relacionamento. Você não tem isso. É sim ou não. Então, a gente tinha que preparar uma aplicação muito boa para que não Pedissem nada. para que eles não pedissem, E não poderia falar que não tem nada. dinheiro, porque teoricamente tinha que ter. Não, a 6 gente mil. explicou. Não, a gente não precisava ter o dinheiro, porque a gente Não, estava aplicando não, visto de trabalho, Porque né? assim, ó, você veio pra cá, era 3 meses, $1.000 cada um. Em teoria, vocês teriam que ter $6.000, né? Não, o que a gente teve que Mas vai explicar tudo gastando, isso, né? que a gente pagou aluguel, que a gente tinha comprovações de tudo isso, e a gente tinha comprovação de que eu ia receber na terça-feira que a gente iria pagar. Payslip e tal, Tinha tudo, sabe? A gente tinha, essas comprovações nós tínhamos. Então, foi a primeira vez que nós usamos o Advisor para que a aplicação fosse 100%. E quem fez isso para nós, na verdade, não foi como Advisor, foi uma pessoa que eu sempre indico e sempre vou indicar, porque ele ajuda muita gente aqui, que é o Simon, de Christchurch. Ele é tradutor autorizado Brasileiro? da imigração. Ele é kiwi, ele é casado com uma brasileira. já ouvi falar dele. Isso. já. E ele nos ajudou, porque ele trabalhou para imigração e ele ajudou a preparar todinha a nossa aplicação. Obviamente, Gente, foi mal. Eu esqueci de deletar os vídeos anteriores ali, computador. Acabou a memória, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, Simon. Então, Simon. ele ajudou a gente a preparar Preparar. toda a aplicação. Ele ligou para a imigração junto com a gente para ver o que tinha acontecido. E nós aplicamos o visto do Ângelo e saiu super rápido. Foi de Assim, boa. claro, demorou. Todo o processo da gente preparar a aplicação e receber foi razoavelmente rápido, um pouco mais de um mês. E o Ângelo conseguiu o visto dele de partner, o que foi ótimo, porque ele sabia muito mais coisas do que eu para trabalhar, porque ele tinha uma empresa de construção no Brasil, então ele já trabalhava com isso, então ele tinha muito mais skills para procurar um trabalho em qualquer coisa do que eu, né? Eu não tinha muitas opções, eu ia onde alguém quisesse me aceitar e me ensinar alguma coisa, E ele né? ficou livre, né? Então. Porque eu trabalhava no Brasil na área financeira. E no escritório, sempre trabalhei assim. E eu não tinha inglês suficiente para tentar alguma coisa assim aqui. Então, eu estava fora de cogitação, né? E daí ele conseguiu o visto dele, a gente mudou para um quarto, a gente saiu do sofá da amiga, e a gente mudou para um quarto, e daí que a gente começou a nossa caminhada, né? Eu lembro ainda que a gente conseguiu o primeiro quarto, foi um short term, e a gente não conseguiu por conta da temporada outro quarto. A gente morou numa van. Vocês compraram uma Na primeira empresa que o Ângelo trabalhou, o dono da empresa tinha uma van e a gente comprou, pedalado, assim, parcelado. E o Ângelo montou a van para nós e nós moramos numa van. Daí a gente, como em Queenstown, não tem nenhum free camping lá. Não existe. Dentro de Queenstown não existe Tinha um que era embaixo de uma ponte, que foi
Quando a gente mudou pra cá, talvez esteja aberto de novo. Mas não tem, você tem que pagar um holiday park, não tem esses free camping dentro de Queens. Se tivesse, tá lotado. Exatamente. E daí tinha esse, mas você podia ficar... Tinha que ser self-contained. E você tinha que ficar 2 noites no máximo. 2 noites no máximo. E a gente não era self-contained, a gente não tinha. A gente tinha uma van que a gente ia dormir dentro. Botou um colchão lá dentro e... A gente fez bonitinho, era super confortável, mas era uma cama dentro, não tinha muita coisa. E tomava banho, essas coisas onde? Academia? Academia. Isso. E daí a gente disse, não, a gente precisa de um lugar pra estacionar. Daí nós... Uma perguntinha só, meio particular. Vocês chegaram a falar pra tua família, é isso? O que nós morando moramos numa numa van? campervan? A gente sempre manteve a família super informada. O que eles falaram? Se fosse minha mãe, meu Deus do céu. Filho meu não vai morar em... Não, olha, eu vou te dizer que eu até nem lembro o que a mãe falou na época. Ela nem lembra. Acho que eu nem lembro o que ela falou na época, mas é que era tudo tão novo e era tudo tão diferente aqui pra nós, porque aqui é diferente, né? Muita coisa é diferente por questão da segurança. Aqui é diferente. Aqui você pode morar numa van. Aqui você pode, dependendo de onde você estiver, você pode pedir carona. E é seguro, né? É seguro, sabe? E não tem problema. E eu acredito que ela não falou nada Mas demais, pra quem não. tá no Brasil não é assim, né? Não, Diferente, é por isso mesmo, cabeça pra deles. eles é complicado, né? O que eu lembro que a minha mãe falou na época... Oi, mãe. Ela disse, quando eu arrumei emprego de housekeeper, de cleaner, ela dizia assim, mas é temporário, né? Porque você vai arrumar outra coisa. Porque no Brasil eles têm a mentalidade de que trabalhar Status, né? com limpeza não é uma coisa legal, né? Você tem que trabalhar no escritório, bonitinho, de salto alto. Acabou, né? Se você... Quando muito, abre um negócio, mas é muito arriscado, né? Então, é mais legal o concurso público, inclusive, né? Se tiver concurso público, melhor ainda. Melhor ainda. E isso eu lembro que ela falou. E daí nós moramos nessa van, a gente tem que arrumar um lugar para estacionar. Então, o Ângelo conheceu o Felipe. O Filipinho? O Felipe tio? da Mi. E eles moravam em Queenston também na época. E eles alugaram para nós a garagem deles. Pra vocês poderem Pra gente poder estacionar a van. Então, a gente conseguia usar o banheiro deles pra tomar banho, a gente conseguia usar a cozinha pra cozinhar, e a gente só dormia na van. Não era frio? Não, a van bem quentinha, tava bem bom. E não era frio na época, porque era começo de temporada de verão. Inverno lá já, é né? complicado. No inverno, se você não tem uma van boa, preparada, é complicado. E tava quentinho já, então tava de boa. A única coisa de morar na van, eu achei ótimo, né? A gente botava todas as nossas coisas ali, a gente dormia na van, de manhã arrumava tudo e saía. Só que o Anjo trabalhava na construção começa muito cedo, né? Eu não começava tão cedo assim no hotel e eu também saía mais cedo que ele. Só que eu não tinha casa para ir. Eu tinha que esperar ele me buscar. Então ele me largava no centro de Queenston. Eu geralmente tomava meu café no Lake, sentadinha lá na beira do Lake, porque o hotel era muito perto. E daí eu ia trabalhar e no final do trabalho eu ficava esperando ele me buscar para nós irmos com a nossa casa pro lugar que a gente tinha que ir. Pra casa. Exato. E primeiro a gente passava, tomava o banho na academia e depois a gente ia para casa, né, para jantar e tudo mais, fazer o que tivesse que fazer. E ficou quanto tempo nessa... Nós não ficamos muito tempo, porque quando a gente arrumou esse quarto, esse short term, ele ia virar um long term depois. Então, porque essa pessoa do quarto ia voltar, ia ficar um tempo, e depois, se a gente quisesse ficar com o quarto, a gente podia ficar. Então, a gente conseguiu alugar esse mesmo quarto depois. E a gente conseguiu ficar mais tempo, né? A gente ficou nessa casa um tempão, foi a última casa que nós moramos lá. E a gente, inclusive, depois de um tempo, a gente alugou a casa inteira. Porque quando a gente foi morar lá, era dividido entre várias pessoas, todos gringos, e era pela imobiliária mesmo, mas eles alugavam o quarto pela imobiliária. A gente já viu isso já então, também, mas é muito mais caro. Não tinha um responsável pela casa que escolhia os seus flatmates. Claro, eles escolhiam quem ia morar lá, né? Mas era diferente. Então, quem entrava, pegava parte no contrato da imobiliária que essa pessoa tinha deixado. Quando a gente veio pra Hamilton, a gente foi ver casa, e daí tinha uma foto de uma casa, e lá, 260 por semana. E daí a gente foi ver e era um quarto, lembra? E daí a gente ficou, não, mas é pela imobiliária, tipo, a gente achou que era a casa toda por 260 A gente nem leu dólares. muito o anúncio, porque era imobiliário, não era tipo, sabe, daí a mulher lodge. ficou brava ainda com a gente, lembra? Que foi mó escrota, grossa. Daí daí a gente pegou essa casa em Queenston, era uma casa bem boa, era uma casa antiga, mas era bem boa, tinha uma vista linda pro Remarkables e pra montanha.
Que legal. Nossa, muito linda. Você lembra amo aquela o casa. valor de aluguel, assim, normalmente? Nós de pagávamos quarto? no quarto, na época, era 340 por semana pro casal. Sem Fora ter suíte, né? sem contas. E não era suíte, não. Não, era um quarto enorme, era gigante, mas era não, tinha um banheiro na casa, compartilhado com a galera toda. E era uma casa foi muito interessante morar com aquelas pessoas. Tudo gringo. Tudo gringo. Era um casal de ingleses no quarto do lado. Aí tinha um kiwi solteiro, um inglês solteiro e um kiwi solteiro embaixo. Só que assim, ó, a gente não tinha... Sempre tinha gente no chão da sala dormindo, porque às vezes eles faziam Amigo de festa e amigo. convidavam a galera, as pessoas iam ficando. Teve um dia que a gente acordou, tinha um cara numa barraca do lado de fora no pátio, ele ficou lá acho que 1 semana, 2 semanas E morando. pagando 300, né? Exato. Não, é porque não era nem que eles estivessem pagando, é porque a gente... Quando a gente entrou na casa, eles disseram, se vocês precisarem ajudar alguém, ou vocês... Só avisa a galera aí que tá tudo certo. Porque eles faziam isso de, tu tá precisando, tu pode ficar aqui 1 semana no meu sofá, eu vou avisar o restante da galera. Então, teve uma vez que um cara tava dormindo na sala, e daí a gente tinha um grupo no Messenger da casa, né? Pra discutir as coisas da casa. E daí perguntaram pra nós, o fulano da sala lá, ele tá um tempo aqui já, né? Tem que, de repente, pedir pra ele pagar o aluguel, dar uma ajuda, né? Daí a gente disse, mas a gente não conhece ele? A gente conversando com todo mundo, chegou à conclusão que ninguém conhecia o cara. O cara já tava morando há uns 15 dias na sala e ninguém conhecia o cara. Ninguém sabia o nome do cara. Ele era amigo de um amigo que foi lá numa janta e foi ficando. Só que o cara era bem gente fina. O cara limpava a casa, arrumava, deixava tudo organizado. Só que ninguém conhecia o cara. Ninguém conhecia o cara. Até hoje. Aí a gente começou a rir, tipo, alguém vai ter que falar com ele, né, pra ver, tem que seja perguntar o nome do cara, né. E daí conversaram com ele e tudo mais, e ele, super de boa, o cara, ele disse, não, eu só vou ficar mais dias, já vou embora, e foi embora. Isso. E ele vive assim, né, ele vai na... Acho que eu não sei, mas, tipo, o cara tava morando lá, ninguém sabia nem o nome do cara. Ele entrou na casa, daí como tinha essa confiança de que tu podia ajudar pessoas, ninguém deu atenção, sabe? Era uma casa onde todo mundo se respeitava muito. Tanto é que, por exemplo, geladeira compartilhada é uma coisa complicada. Você bota suas comidas ali, você não sabe que ninguém vai comer sua comida, né? Você fica... Eu sou brasileira, né? Eu fico com receio, vou pegar minhas coisas, né? E eles eram tão respeitosos que as pessoas foram indo embora e foram deixando coisa na geladeira. Tipo, o freezer tinha coisa vencida fazia 5 anos lá, que não é meu, eu não vou tocar, porque pode ser que seja do fulano, né? Então, vou deixar ali, e as coisas iam ficando. Ah, tá com fungo, não, mas vai que ele come. Não, tipo, congelado, mais eram os congelados, né? Mais eram os congelados, tipo, eles não mexiam nas coisas de ninguém, a ponto de as coisas vencerem no freezer e eles não tocar, porque não é meu, eu não vou mexer, sabe? E era bem legal a casa. E daí, na época, eu e o Ângelo começamos a procurar uma casa pra nós, porque a gente já tava... A gente não queria mais ficar no quarto daquele jeito, a gente queria ter mais espaço, a gente queria conhecer as pessoas que morassem com a gente, escolher as pessoas e tudo mais. A gente queria dar aquele próximo passo de alugar uma casa. E eles sabiam disso, a gente conversou com eles, os ingleses iam voltar para Inglaterra, então já ia ser 2 quartos vazios. O Kiwi já tinha saído e veio um colombiano morar, que era só por short term, e também ia embora. E ia ficar só o Kiwi. E o Kiwi era, tipo, o mais gurizão, bagunceiro da casa, sabe? E daí ele queria ficar com a casa. E daí a gente disse, não, a gente conversou e tudo mais. Eu procurando casa, porque a gente tava procurando, eu vi a nossa casa pra alugar lá. Eu digo, aqui onde eu tô alugando a nossa casa, aqui, porque todo mundo ia sair. Estão alugando a nossa casa aqui, ó. Eu disse, vamos pegar a casa? E daí nós aplicamos pra aquela casa. E o Kiwi também aplicou na época, mas ele nem limpar o quarto dele pra sair da casa, ele não limpou, ele teve que pagar multa. E tava nojento. E daí nós alugamos a casa que a gente já tava morando. E quanto que não era a casa toda? Era 300 um quarto? Então, na época era 300 e pouco quarto, mas tipo, a imobiliária ganha muita grana com isso, né? Então a gente passou a pagar na época, que era mais barato, 750 por semana na casa. Que sai mais em conta. Vocês alugaram um quarto daí? E daí a gente
Alugou arrumou os os nossos próprios flatmates. Ah, tá, Daí porque nós sozinho não dá, não. nós trouxemos as pessoas pra morar conosco. Aí na Trouxeram as mesmas pessoas. Não, E a imobiliária não achou esse tipo ruim Não, eles adoraram, porque como ia parar essa função de deles? gente pula de galho em galho, fica trocando e não sabe quem é que tá morando lá, o dono da casa achou ótimo. Ele foi lá, inclusive, arrumou umas coisas na casa e tudo mais. E Tirou o cara do sofá. expulsou todo mundo que tava, né? Não, mentira. E daí eles acharam ótimo, porque ia ficar um casal responsável pela casa, trabalhando full time, e que a gente, aqui na Nova Zelândia tem limite de pessoas, né, pra botar nas casas, então... Mas os indianos não respeitam isso aí, Não, os indianos não respeitam ninguém. Mentira. Tem até uma carta da sua mãe, depois eu quero que você leia. Isso. E daí a gente alugou 2 quartos da casa pra 2 Por amigos 300 e nossos. pouco ali também. Não, eles pagavam menos, era single, né? Nem me lembro quando é que a gente cobrava deles. 200 e alguma coisa, eu acho, 200 e pouquinho. Mas era mais ou menos que ia dar, tipo, E não dá divisão incomodação alugar casa pros outros, não? Tipo, porque é a tua própria casa, e tu aluga pra terceiros. Não, alugou pra amigo, Não, né? era flatmate, né? E a gente tinha limite de... eram 4 pessoas que podiam morar na casa no total. Uma casa de 4 quartos, podia morar 4 pessoas. Cada... Que eles têm muito disso, né? É, isso é verdade. E daí a gente alugou a casa pra... Na época foi... Vocês, o Rafa e o Andrei. O Rafão? O Rafa... Bessa. Bessa. Ah, Sério? é? Não, Rafa Bessa não, ele não é Bessa. Rafa, como é que é o sobrenome do Rafa, gente? Eu não conheço outro Rafa. Qual é? Deve conhecer. Trabalhava. É o Bagalô, uma coisa assim? Bagalô não é Rafa, acho. É Não. outro nome. Gente, como é que é o sobrenome do Rafa? Vai passar vergonha agora, não vou esse vídeo Não pra vai ele. não. lembrar. Rafa, sorry, eu não lembro o teu sobrenome. Ele é o altão, não é? O do jiu-jitsu? Não! Não, o Bessa morou só em Christchurch. Não. Rafa. Vou botar uma musiquinha aí. A gente canta. Não, olha, eu vou te contar um negócio. Sorry, Rafa. Deve ser tipo Cadê Silva. o Rafa? Eu nem acho mais o Rafa agora. Deletou o cara aí. Bloqueou ele. É o que? Adotar o cachorro? Não! Não sei, então. Gente, Não acharam. Rafa Barcelos, é o sobrenome dele, Barcelos. A gente tem um amigo também que é Barcelos, Rodrigo Barcelos. Pode ser Ele primo. trabalhou na Wilton também. Mas na época que eu tava, Não sei em que época que tu saiu. eu saí quando a Angela entrou. Ele trabalhou na National também. Ah, a gente deve se conhecer, mas não Vocês sei devem quem se que é. conhecer. Na Idiota é época, péssimo com o nome. na época foram os dois que foram morar com a gente. Cada um ficou num quarto. Hum. A gente teve outras pessoas que vieram morar com a gente também, que a gente compartilhou a casa. E eu gostava muito daquela casa. Nossa, sinto muito falta daquela casa. E aqui não tem essas coisas, né? Tipo assim, uma casa com a vista da hora, algo assim. Não, tipo, nossa, a vista era maravilhosa. Era a parte de trás da casa era um parque. Nossa. Poxa. Era Eu vi na internet que as casas de Queenstown, todas as casas elas são viradas pro onde tem o lago e as montanhas, que não pode ter casas entre atrapalha a elas. visão. Todas as casas têm que ter a E não visão, pode né? ter casas, não pode ter casas altas, né? Você não consegue construir prédios altos lá por conta da vista, né? É, Você tem todas que as manter casas a têm que vista. ter. Então todas as casas, não existe prédio na cidade, né? Uhum. É tudo casa e casa baixa ou prédio de 2 andares. E assim, todas as 3. casas têm uma vista maravilhosa. Praticamente todas as casas. têm uma Queenstown, vista onde você olha, é bonito, né? E esse negócio dos indianos, essa casa, ela tinha driveway e a gente morava na casa de trás. E eram 2 iguais, uma colada na outra. A casa da frente eram os indianos. Tinha os indianos. E na época que nós saímos de lá, a casa 16. exatamente igual a nossa, 4 quartos, tinha 16 pessoas morando. Eles tinham dividido, tinha uma garagem single na casa, que era emendadinha na nossa. Eles tinham dividido a garagem no meio pra caber mais 2 lá dentro. Mas se for ver, é bom, porque, poxa, imagine o aluguel 700 e poucos Não, conto. mas ele é família que eles vão. mas eu fui 16 pessoas, não era família. Era Flatmate. flatmate. O cara, Imagina dono o da cheiro casa, dessa casa. ele era dono o dono dessa casa era dono de um kebab lá da cidade. Nossa, Aí ele pega os É um empregados cara que dele. eles têm essas casas assim, daí eles empilham gente lá. Nossa. Nossa. Quanto dinheiro não ganhava? Porque o cara pagava 700 conto. E alugava Mas- por no mínimo 100 pra cada um. Ele ganhou 1.600. Aí quando a gente pegou a casa, tá até bom, eu te conto. alguns deles vieram. 100 vezes 16, 1.600, Tá bom. não é?
É, claro. É que você... Bonitinho. E daí, na época, quando a gente pegou a casa, até eles vieram bater na nossa porta, perguntar se tinha quarto pra alugar. Eu disse, não. E a garagem? O sofá? Não, teve um dia Aquela que barraca ali fora. a gente escutou um barulho, e daí disse, o que tá acontecendo? Eles estavam colocando esses unit de, tipo um containerzinho, que é esses... Tiny home. Não Não, é, aqueles eles chamam container, é container, que é container. uns quartinhos assim, sabe? Eu não sei como chama. Eles estavam colocando no pátio pra poder botar mais gente na casa. Ah, então deve ser dono da casa. Ele é o dono da casa, tá. esse cara do kebab. E daí ele fazia isso, ele empilhava a gente lá. Meu Deus Mas do céu. tinha uma casa na mesma rua que nós morávamos que eles foram denunciados na época por botar 50 pessoas dentro Meu da Meu, casa. 50 é muito. 50 pessoas. 16 ali tá bom. Mas essa casa, quando você passava na frente, você sentia o cheiro de dentro da casa. Ah, o cheiro de Nossa. curry não tem Não, como. mas tem pessoa que tá morando lá dentro. Mas eles é o cheiro Não, deles. e detalhe, um banheiro. Era verdade. nessa não casa usam, né? da frente era um banheiro. Nossa, a gente teve muito problema com esse negócio de um banheiro, porque eles botaram uma banheira gigante dentro desse banheiro dessa casa. Era enorme a banheira, parecia uma piscina. E o inglês ele arrumou uma namoradinha e ele levava a guria lá pra tomar banho de banheiro. Era um banheiro só na casa. 3 horas Pra tomar tomando banho. Tinha um lavabo, mas pra tomar banho era um banheiro só. O problema não era nem o tempo que ele ficava dentro do banheiro tomando banho O de banheiro. barulho. O problema é que as casas têm boiler e você não tem água quente se acaba a água do boiler, porque você tem que esperar o boiler encher de novo. E ele sempre acabava com a água do boiler antes de todo mundo da casa tomar banho. Nossa. Peraí, deixa eu explicar, ó. Tem um cilindro. tanque, o cilindro Isso. é que daí ele esquenta a água ali dentro. E ele só vai ligar, alguns mais velhos só liga quando acabar. Aí ele vai encher com água quente de novo. Aí a água Isso. quente vai pelo cano e vai ao banheiro. Ou pra Isso. torneira. Aí, Então por exe- acabou, é. acabou. Acabou, Tem que acabou. Porque a preencher. banheira acho que tinha uns 300, 400 litros de água. Aquela banheira era E enorme. demora uns 3 horas pra encher. E demora horrores de tempo. E daí todo mundo fedorento que trabalhou na obra, esperando pra tomar banho, porque o cara tinha tomado banho de banheira. Ai, Não- mas eu ia dar escândalo. É, Aí eu desligava o boiler pra todo mundo, então... Agora não sei ninguém tomar banho essa bosta. porque era frio, em Queens é frio você tomar Nossa. banho frio, né? E daí tinha que esperar, não tinha que fazer, tinha que esperar a água quente voltar. Aí lá tomava banho de novo. Mas, Tomar 3 por dia. mas a casa da frente, eles provavelmente não tomavam banho, porque um banheiro pra 16 Não, pessoas. não dá. Não, O banheiro era limpinho, ninguém usava. não quero nem saber como é. Quero nem imaginar. E, Quero nem imaginar. e daí você ficou lá em Queenston quanto tempo no total? Nós ficamos 2 anos e meio lá. Eu fiquei trabalhando no hotel todo esse Uhum. tempo, como housekeeper. E daí, nos meus últimos meses, eu passei para supervisão. Uhum. E porque nós tínhamos outra supervisora brasileira, muitas coisas mudaram lá. E ela ia voltar para o Brasil. E a gente ficou sem supervisor. E na época eu fiquei como se fosse interino, porque eu era mais antiga de lá. Uhum. E um pouco antes de eu vir para Hamilton, o gerente me ofereceu a vaga de supervisora. Eu disse para ele que ele queria trocar meu visto e tudo mais, fazer bonitinho, né? Eu disse pra ele que não adiantava mais, porque eu já estava vindo para Hamilton. Não tinha E por tempo que nem... que vocês vieram pra Hamilton? Porque o Ângelo conseguiu outro trabalho Não aqui é o Hilton tá. mesmo ou na National? na National. Ah, tá. E daí... Eu acho que o fluxo das pessoas que vêm para Nova Zelândia é isso. Você vai para onde tem trabalho, consegue o seu visto, e a maioria das pessoas muda para Ilha Norte depois que... Não é que Consegue. tão bem, mas é normal você É um sair caminho, daqui. É um caminho, você sair e você vai conseguindo outros empregos, outros trabalhos e tudo mais. E a gente acabou vindo por conta do trabalho do Ângelo. Aí ele vem primeiro, porque ele tinha o visto aberto e eu tinha que ficar lá por conta do meu visto. Eu já tinha avisado no hotel que assim que saísse o meu visto, eu me mudaria. O do Ângelo. Ah, então ele já pegou o visto, já saiu. Ele O mudou pra Ângelo ele tinha veio- visto de partner, ele tinha visto aberto, ele podia vir trabalhar aqui Então, sem mas ele teria que precisar. trocar, não teria pra ele pegar um... Work Ou você visa. teria que trocar o seu daí. Isso, daí nós trocamos na época, ele aplicou. Ele virou Work main... visa. E daí, quando saiu os nossos vistos, os dois, aí eu vim pra Hamilton, mas demorou um tempo, né? Até sair o visto dele, até sair o meu. E daí eu fiquei lá em Queenston, e o gerente me ofereceu a vaga de supervisora, que eu já estava trabalhando, no caso, como supervisora. E eu disse, eu não posso aceitar, porque eu já tô indo embora, não tem nem tempo hábil de aplicar um visto, e sair o visto não faz sentido. E eles até me deram uma ótima referência agora pra eu conseguir esse trabalho que eu tô. Eles Ai, são que muito legal. queridos, E foi isso, daí eu vim pra Hamilton. Eu fiquei sem trabalhar aqui um tempo em Hamilton, porque eu trabalhava muito em Queenston. Eu trabalhava cerca de 70 horas por semana. Mas Teve- como Meu consegue Deus. trabalhar 70 horas? É porque eles estavam... era muito busy o hotel. E eu trabalhava sem folga, né? Ah, Eu 7 trabalhava dias. cerca de 11, 12 horas por dia
nos últimos meses Seguido. que eu fiquei lá. E eu cheguei a ficar quase um mês sem ter um dia de folga. Porque era muito, muito busy na época. E não tinha muita gente para trabalhar. A gente estava bem short de staff. Então, eu Nossa. trabalhei muito. Eu estava muito cansada. Eu trabalhava, eu ganhava uma grana, ganhei uma Mas- grana legal. O governo pega muita taxa. 70 horas é muito dinheiro. Ah, com certeza, mas a deixa gente de acaba dinheiro. tendo que aprender a trabalhar com pagamento de imposto aqui. Mas eu trabalhei muito, 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 muito. Eu tava muito cansada. Eu disse, eu vou tirar férias. vou tirar umas férias. Merece. Eu vou tirar umas férias. Daí, quando eu vim pra Hamilton, o Ângelo tava morando num estúdio aqui em Hamilton. E eu fiquei morando com ele ali nesse estúdio e procurando casa pra gente se mudar, que foi combinado. Quando eu viesse, a gente começaria a procurar casa. E eu fiquei, acho que foram 3 meses sem trabalhar. E eu comecei a ficar muito ruim de cabeça, porque eu não consigo ficar parada. Eu preciso ter alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra sair. E Não, engravidou. eu não arrumei uma criança, não. Aí eu comecei a procurar trabalho. Daí o que eu vou fazer? Meu inglês não é bom. Eu sempre desconfiei muito da minha capacidade, do meu inglês principalmente. Não tem como eu procurar emprego ainda na minha área ou em alguma coisa diferente. Vou procurar emprego de cleaner. Aí comecei a aplicar para tudo quanto é lugar e tudo mais. Daí eu apliquei pro asilo, pro Oceania na época. Era uma vaga de cleaner. E daí me chamaram para entrevista. Foi bem rápido, assim, quando eu comecei a procurar trabalho, acho que foram 3 dias que eu apliquei para algumas vagas, me chamaram. Foi uma das primeiras 10 vagas que eu apliquei, vamos dizer assim. E me chamaram para entrevista para cleaner. E daí eu fui fazer a entrevista, bem faceira, né? Tipo, fazer entrevista, super nervosa. E daí a gerente olhou para mim na entrevista, a gerente do geral, assim. Ela disse, você não parece cleaner. Eu fiquei apavorada. Eu digo, por que eu não tenho capacidade nem pra ser Pra ser cleaner? cleaner. Foi o que eu pensei, né? Eu digo, o que tem de errado comigo? Foi o que eu pensei. Ela disse, não, tu não parece cleaner. Por quê? E daí ela disse, why? Daí ela disse, não, eu tenho outra proposta pra ti. Daí ela me ofereceu o trabalho como cuidadora, Ah, que legal. como Ah, Healthcare legal. Assistant. Ela disse assim, você conhece a profissão? Se você não conhece, eu te ofereço você vir aqui durante um turno de trabalho, se você quiser. Não ia receber nada por isso. E observar como é que é o trabalho. Vem aqui, fica um turno de trabalho, observa e depois me diz. Se você gostar e você quiser, a vaga é tua. Eu fiquei super feliz, né? Eu digo, mas eu não tenho experiência. Só que aqui na Nova Zelândia, para você trabalhar como Healthcare Assistant, que é a cuidadora do Brasil, tem muitos lugares que eles te pagam todo o treinamento, que é o caso ali do asilo, né? Você não precisa ter o ideal é que você tenha experiência, mas não necessariamente você precisa ter toda essa experiência e eles te dão todo o treinamento. Então, você não precisa pagar treinamento antes. E eu trabalhei um turno, comecei às 7 da manhã e trabalhei. Eu coloquei a mão na massa junto com elas e fiquei observando durante um turno inteiro, que é das 7 às 3 da tarde. E daí eu falei pra ela que eu gostaria de ficar com a vaga, que eu gostei do trabalho. Que legal. E daí eles me deram o trabalho. Na época eu tinha que trabalhar turnos diferentes, porque você trabalha uma semana das 7 às 3, das 3 às 11 na outra semana. Aí são invertendo. você fica invertendo. Não chegou a trabalhar de noite. Tipo Não, assim, não, tá. de noite é bem específico, porque ninguém quer trabalhar à noite e tem gente que gosta muito de trabalhar à noite. Então eles já Paga têm mais, né? Provavelmente ou não. Não paga muita diferença. Depende da empresa, paga um pouquinho mais, assim. Mas é que também tem menos gente que trabalha à noite, né? Não precisa, né? Tão dormindo. Então são sempre as mesmas pessoas. Os idosos estão dormindo, então tem tarefas diferentes para você fazer, porque você não pode fazer barulho, né? Inclusive tem gente que dorme no serviço. Que não pode, gente. E daí eu trabalhei assim, e daí de noite eles têm já as pessoas fixas, então a gente não precisava fazer esses turnos à noite. Aí eu trabalhei como Healthcare Assistant por 2 meses. E abri uma vaga na recepção. E você chegou a fazer o curso inteiro? O treinamento? Não, eu comecei a fazer o curso e daí a gerente me mandou uma mensagem na época, onde a gente bate o ponto lá, tem uma telinha, daí ela manda mensagens por ali, ela adora mandar mensagens ali. E daí ela mandou mensagem, eu preciso falar contigo, tem uma vaga assim, assim, assado, eu quero ver se tu quer pegar. Porque ela lembrou do meu currículo, que eu tinha experiência de escritório e tudo mais, e ela disse, não,
é a vaga pra você. Você quer trabalhar na recepção? Eu digo, mas eu não tenho inglês suficiente. Ela disse, você tá conversando comigo. Isso pra mim é suficiente. Você tá com que inglês Eu tô que te você quer ter, entendendo, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar, só que era um part-time. Eu tinha que trabalhar 3 vezes por semana. Era sábados, domingos e segundas. Nossa. Eram os dias que ninguém quer, né? Isso é o pior. E daí ela perguntou, você quer trabalhar nesses dias? A vaga é tua. Você teria que deixar a vaga full time daí. Eu poderia trabalhar nas duas se eu quisesse, mas a intenção era trabalhar como recepcionista, né? Daí eu larguei o Healthcare Assistant e fui trabalhar como recepcionista. E trabalhei na recepção por, vou dizer também, uns 2, 3 meses. E abri uma vaga no administrativo. Daí foi quando eu Quando você mudei aplicou. para administração. Então você cresceu bem ali dentro. A num gerente até período. brincou na época que ela me ofereceu a vaga do administrativo, que ela disse, eu vou ter que cuidar minha vaga de gerente, né? Porque tu tá subindo muito rápido. Eu digo, não quero a sua vaga, pode ficar. Muito trabalho, muito problema. E daí eu consegui a vaga no administrativo. Na época nós trabalhávamos num prédio antigo do asilo e mudamos pro prédio novo. O antigo foi demolido. Que é esse aqui perto. Que é esse aqui pertinho, que é um prédio super bonito, que É é um asilo prédio gigante, né? É um asilo bem moderno, bem chique, com muitos equipamentos que auxiliam nos A Gi cuidados fala dos que parece um idosos. hospital, né? Ele é ali naquela... Porque eles têm 2 tipos, são 2 prédios diferentes. Tem o prédio das pessoas que são independentes, que conseguem fazer os próprios cuidados, que ainda tem uma vida normal, mas por opção resolveram morar numa vila de aposentados, digamos assim, é o que eles chamam aqui Retirement Village. E tem o prédio que é o hospital e o rest home, que eles chamam, que é o asilo. Que é pessoas que precisam de assistência mínima ou pessoas que precisam de total assistência. E daí, ali é um hospital. Todos os quartos são para level hospitalar, então todos têm camas hospitalares, todos têm os equipamentos para, se a pessoa não consegue se mover, eles têm os hoists para levantar as pessoas, para mover, para botar na cadeira de rodas, para botar na commode, para levar para o banheiro. Todos os quartos são super preparados para isso. São Tem todos botões suítes. assim, né, que você aperta, as coisas que São chamam todos atenção. suítes, cada um tem o seu banheiro, cada um tem a sua mini cozinha. Cada um tem todas as suas coisas. Eles têm a mini cozinha, mas eles nem precisam, porque o asilo oferece todo o serviço, todas as refeições, serviço de lavanderia, serviço de limpeza, tem tudo incluso. É muito caro. Muito caro. Você sabe Sabe dizer o o preço? Então, esse asilo específico, antigamente no prédio antigo, eles tinham aluguel de quartos dentro do asilo e você pagava o seu cuidado. Hoje, nesse prédio novo, você não consegue mais alugar um quarto lá dentro. Você tem que comprar o quarto como se estivesse comprando uma casa. Então, você vai comprar a sua suíte, você vai pagar o valor de uma casa na suíte, porque um quarto pequeno com banheiro deles lá tá custando em torno de $250 mil. Ah, tão caro uma Mas casa isso tá aqui, incluso já comida, tudo? assistência. Esse valor é o quarto. Só o quarto. Você paga pelo seu cuidado separado, que é onde está inclusa a E comida. depende o tanto de cuidado que você precisa também. Exato. Então, você compra o seu quarto, o menorzinho custa $250 mil. Eles têm quartos de até 400 e alguma coisa lá, que são os maiores. E duplos, tem um quarto com sala e tudo mais. E você paga pelo seu cuidado. Daí vai depender do nível de assistência que você precisa. Tem algumas pessoas aqui na Nova Zelândia que conseguem o benefício do governo, que o governo subsidia esse valor do cuidado. Eles pagam para você ficar lá. Mas tem pessoas que têm dinheiro que eles não conseguem, nem querem esse benefício, né? Então, eles pagam particular. Quando eu saí de lá, o valor para quem é de asilo era $150 por dia. Por dia? E Um o hotel. valor para quem era de nível hospitalar era em torno de $250 por dia. Esse valor é os cuidados, a alimentação, serviço de lavanderia e todos os outros serviços que você recebe lá dentro. A única coisa que você paga é coisas extras, assim, por exemplo, eles têm um salão de beleza lá dentro. Então, se você quiser fazer o seu cabelo, você vai pagar. Se você quiser, tem um podólogo que vai lá, você paga separado. Mas o restante é tudo incluso. Nossa, mas se a pessoa pode usar o subsídio, por que ela vai querer pagar? É que Não, tem tem gente. dinheiro, Tem muita gente que tem muito dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro. quando Vai ela lá e compra compra o Daí quarto. não consegue, né? Nem Não, o governo pediu. não aprova. Você tem que ter um valor máximo Máximo. na sua conta bancária.
Por isso que muita gente que às vezes se aposenta e começa a vender casas e tudo mais, eles têm muito dinheiro, eles não conseguem, eles não Então passam. fica a dica, quando se aposentar, você fica pobre pra você não ter que pagar. mas- Perde tudo, vai no cassino. Vai num cassino, É mais ou menos isso. doa pra família então, e fica pro subsídio. então o asilo agora funciona assim, porque é um negócio, né? Você tem que ganhar dinheiro. Então, a maneira que o pessoal conseguiu os acionistas viram e tudo mais, o conselho viu de ganhar dinheiro é vendendo quartos e não Claro. só dependendo do serviço. Porque esse dinheiro porque o governo repassa parte desse dinheiro pro asilo também. Eles pagam um plim se você tem um asilo O por governo, pessoa. ele compra o quarto também ou só quarto o da pessoa. subsídio O do qu- governo? No quarto da pessoa. Não, digo, tipo, por exemplo, você falou o subsídio do governo, tá incluso também o quarto ou somente o serviço? O quarto você compra, Ah, tá, daí separado. daí o governo que ajuda O governo, com... Só entra lá, você paga esse o quarto. valor do governo do subsídio é pelos cuidados. Ah, tá, E um então adendo é sobre o isso. quarto, eu não sei se é igual, mas na Ryman, que é outra parada ali, se a pessoa faleceu, uma coisa assim, ela comprou o quarto, não sei como é que funciona com o dinheiro daí, mas a próxima pessoa vai entrar com um quarto, né, uma unit toda reformada, né, toda Isso, eles repintada, reformam tudo. Geladeira nova. É feito uma reforma inteira como no se fosse quarto. novo. Exato. Eles não trocam tudo, mas Ah, é? eles veem o que precisa ser reformado e eles trocam, eles oferecem o quarto novamente. E daí a pessoa faleceu, acontece muito, obviamente, fica pendente da família receber esse dinheiro. Eles perdem 30% do valor que eles compraram, isso já é certo. Ah, então Mesmo pelo se o menos preço volta. aumentou, Não interessa, 30% do preço que você pagou lá, você perde. Ah, já achei que perdia que tudo. seria a no contrato. reforma, Não. tipo assim. E daí, quando o asilo conseguir vender o quarto novamente, esse valor é pago para a família, ou Menos 30%. menos 30%. Isso. E daí entra outra pessoa. Ah, no asilo. justo. Achei É. justo. Porque é como se fosse o aluguel do quarto, no final das contas. Porque, vamos supor que a pessoa ficou lá 3 anos. E você perdeu 30%, é como se fosse um aluguel que você pagou enquanto estava Mas tem morando pessoas lá. que ficam muito tempo. Não, muito tempo. não, mas É. a pessoa que vai lá já no asilo, ela já tá nos últimos. Quase. Não, Depende. Na Ryman Tem lá, gente, assim, tem gente que vai. Eles têm. A maioria dos lugares tem uma idade mínima para receber 50, as pessoas. 55. Mas eles têm alguns casos de doenças crônicas aqui no Brasil que eles aceitam pessoas. Na Nova Zelândia, no Brasil. Ela falou Brasil, mas é Nova Zelândia, todo tá. mundo entendeu, vai lá. Daí eles aceitam pessoas com idade relativamente menor do que a da aposentadoria, que seria 65 anos, por exemplo. Então, alguns casos são pessoas mais jovens, assim, mas 40 e poucos, 50 e poucos anos. Ah, logo dá pra você comprar, amor. Eu tô guardando Mas dinheiro. que tem alguma guardando dinheiro. doença Jogar crônica bote, que precisa de cuidado. Mas geralmente é gente que quer realmente se aposentar e não consegue mais se cuidar direito, tomar os remédios na hora. Vamos. pra gente. Acontece muito. E tem muito caso também de pessoas que vão morar lá, que daí eles não precisam comprar o quarto também, porque não vale a pena, que são as pessoas que vão lá para morrer. Que aqui Quer tem... ter um cuidado especial. Antes. que eles chamam de cuidado paliativo. E Deve ser caro. as pessoas recebem uma carta do médico dizendo que você tem 6 semanas de vida. End of life. E daí eles vão lá para ter cuidados paliativos. E a maioria deles teve uma pessoa que morreu no mesmo dia que chegou. Porque é a pessoa que tá muito doente. Muito doente. E daí eles não pagam absolutamente nada. Ou... Eles pagam como se fosse o aluguel do quarto, daí uma taxa. E pra ficar lá. você, quando você tava trabalhando lá nesses 3 meses, aconteceu de alguém falecer, não? Aconteceu muito. Acontece todo tipo, dia, quase. Eu não vou dizer todo dia, mas acontece com muita frequência. E eu tive que aprender muito a lidar com isso, porque quando eu comecei a trabalhar, especialmente como cuidadora, quando eu comecei a trabalhar, eu fui cuidadora e tudo mais, quando eu mudei para recepção, eu me lembro que era o mês de agosto e morreram 16 idosos, tipo, um dia atrás do outro, assim. E todos eles eu tinha cuidado deles, assim. Eu me lembro que a gerente me chamou na época para ver como eu me sentia sobre isso, porque eles têm um cuidado muito grande em relação a isso, porque tem muita gente que se apega e fica realmente depressivo. É lidar com a morte, né? E eles têm que cuidar disso. Então, eles têm muito cuidado disso. Se você está se sentindo triste e você não consegue sair disso, você tem que pedir ajuda, porque você pode estar com problema em relação a isso, é emocional, né? E eu tive que trabalhar isso. Eu acho que eu me dei muito bem com isso, porque é uma coisa que não é uma coisa que a gente gosta, mas é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar e a gente tem que entender. Então,
Acaba sendo normal para você, quando você trabalha lá, você chegar para trabalhar de manhã e checar se tá todo mundo ali. Faz a chamada. Exato, exato. E acontece muito, 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 muito. Só E pra não- adicionar nesse teu ponto aí, eu pintei um asilozinho menor, só que era na parte, que era essa parte de cuidados, lá em New Plymouth. Daí eu tava trabalhando e tal, daqui a pouco só pediram pra gente sair, assim, tal, de uma área, daqui a pouco veio lá a maca e tal, levou a pessoa embora. Daí eu olhei assim, tipo, caramba, tipo, do nada, do nada, do nada. Do nada. Teve um senhor, esse eu nunca vou esquecer, porque eu fui a segunda pessoa que viu ele, assim que ele tinha falecido, que encontrou ele morto. Ele passou uma manhã maravilhosa. Conversou comigo na recepção, eu estava na recepção naquele dia. Ele conversou comigo, disse que estava se sentindo muito bem. Eu tô me sentindo ótimo hoje. Ele estava Nunca muito tive bem. melhor. Ele era bem velho já, ele tinha 98 anos e ele tinha uma saúde bem debilitada. E daí ele foi, comeu o almoço dele, ele nunca comia muito, ele encheu a barriga aquele dia, ele comeu bastante. E daí ele passou por mim de novo e ele disse, o almoço estava uma delícia, não sei o quê. E o quarto dele era muito próximo da recepção, era o seguinte do escritório, assim. E daí ele foi, sentou na cadeira dele, Nunca mais voltou. botou os pezinhos pra cima, ele sempre tirava uma soneca daquele jeito depois do almoço, e ele faleceu. Não. E daí, na época, daí você tem campainhas nas paredes pra tudo, pra emergência lá. Todos os lugares tem. E a cuidadora tocou a campainha e a gente consegue ver nos monitores qual é a campainha que tá tocando. E sempre que acontecia alguma coisa, eu sempre corria pra auxiliar, porque por mais que às vezes a gente não possa tocar na pessoa ou coisa assim, às vezes eu fico aqui, você vai lá ver, ou eu apoio a pessoa, ou não sei, né? Ou eu peço ajuda, ou eu vou buscar um equipamento para te ajudar. E eu fui ver o que tinha acontecido quando ela tocou, porque tem que tocar a emergência para a enfermeira poder vir e averiguar, né? E daí eu fui a segunda pessoa a ver ele daquele jeito, riquinho. Ele Você era imagina as enfermeiras que não passam. muita coisa, muita coisa. Muita coisa. O papo tá bom, hein? Nossa senhora. Mas O astral tá mas, lá em cima. mas Não. Mas eu acho que é uma forma legal. Não legal, né? Mas eu digo assim, você tá trabalhando ali, obviamente é impactante, mas, por exemplo, eu tava conversando com a Gisele e ela tirou algo bom dessas situações. Ela falou assim, é importante a gente lidar com a morte, a gente entender. Ela falou, eu tinha muito medo da morte. E hoje ela entende que isso é um processo. exato. Todo mundo passa e é uma coisa que vai acontecer, né? E não é só a morte. Depois que você trabalha num asilo, você, principalmente aqui na Nova Zelândia, você vem do Brasil, quando você pensa em asilo, geralmente você é aquele lugar que você abandona o seu familiar lá e só Deus sabe o que acontece lá dentro. É bem assim, a maioria dos asilos no Brasil. As pessoas são maltratadas, né? As pessoas nunca recebem visita. Quando você começa a trabalhar no asilo aqui na Nova Zelândia, é diferente. Aqui as pessoas recebem visita, as famílias vão visitar. Passa um final de A semana. menos que você não tenha ninguém, que tinha casos de pessoas que realmente não tinham mais ninguém na vida, as pessoas vão visitar, as crianças vão, as pessoas vão todos os dias visitar. E o fato de você começar a trabalhar com eles, principalmente nos cuidados, você dá banho num idoso, você trocar uma fralda, você pensa em você, sabe? O quanto o ser humano é frágil e que a pessoa chega naquela situação, sabe? E vai acontecer isso com todo mundo. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, como que vai ser, mas todo mundo vai ficar velho. Todo mundo vai ficar, e todo mundo vai ficar frágil. E você vê esse lado da vida, sabe? Foi outra coisa que eu tirei de bom de trabalhar no asilo, é entender que a gente não é nada. Uhum. Que a gente é frágil e que aquelas pessoas ali são muito mais frágeis do que a gente imagina, sabe? É bem tocante, assim, você ver o que é uma pessoa ficar velha. E você aprende, né? é impactante, você aprende a lidar com isso, você aprende a lidar com a morte e você comemora todo dia que eles estão vivos lá e com tudo, né? Eu deixei uma grande família lá quando eu saí. Vira, né? Vira uma família. Exato, exato. Eles fizeram um chá de fralda pra mim quando eu fiquei grávida, surpresa, que juntou absolutamente todos eles no meu chá de fralda. Oh. E eles nunca vão todos juntos num evento. Nunca vão. Nem E pra jogar bote. aquele dia estavam todos lá, sabe? E todos faceiros, e todos compraram presentes e botaram. Eles fizeram um trolley gigante, um carrinho com muitos presentes pra mim. E eles. Não,
porque você não tem família aqui, eles disseram, você não tem família aqui, nós somos a sua família, olha quantos avós o teu filho vai ter, sabe? Que lindo. E a mesma coisa na minha última reunião lá, quando eu participei da última reunião, antes de sair de lá, nunca teve tanta presença numa reunião como teve nessa última reunião que eu... Reunião de quê? Assim, Reunião com de eles? residentes. Ah, Isso, eles têm uma reunião uma vez por mês, e que eles reclamam da comida, reclamam do que... É bem O engraçado. bingo eu não ganhei. Exato. quero Teve- prêmio melhor no bingo. até tava falando sobre isso no meu trabalho essa semana. Mas o que eles falam na reunião de residentes? Eles reclamam, não gosto do fish and chips. Eu não gostei, eu queria comer uma bobagem lá que eles querem que tenha, a nutricionista não deixa. Falavam muito de Covid também, porque todo dia você tem que explicar para eles o que está acontecendo. O porquê que eles não podem sair sem máscara. O porquê que a família não pode visitar. O porquê que isso acontece. E então é isso. Daí tem uma senhora que eles têm uns gatos, que é muito legal. Até quando eu ficar velha, eu Pode quero um ter? gato. Não é de verdade. Ah, tá. O gato é de mentira, mas parece de verdade. O gato respira, o gato mia, o gato tem um sensor de presença. Que E daí loucura. E essa senhora em específico, ela acha que o gato é de verdade. E daí ela reclamou na reunião de residentes que o gato dela não estava recebendo comida. Eles não estão entregando a comida do meu gato tá com fome. E daí você tem que lidar com esse tipo de situação na frente de todos os Você outros que não vê. residentes. E você não pode dizer pra ela que o gato não é de verdade. Se ela Não, a gente acredita. alimenta, você que não vê. Nós vamos resolver. Não tem problema, assim, sabe? Então é esse tipo de coisa que Imagina eles se falam na troca reunião. o gato, tipo, é pretinho, Ela troca foi pra mim na recepção uma vez, meu gato morreu, ela tá chorando. Chorava. Eu dizia, me traz ele aqui que eu vou levar ele no veterinário pra senhora. E ela vem com o gato nos braços, Tadinha. chorando que o gato tinha morrido. Acabou a bateria, né? Aí, Ai, meu Deus. aí eu disse pra ela, eu vou levar ele no veterinário. E a senhora fica aqui, a gente vai resolver, ele vai ficar bem. E daí eu levei ele pra dentro do escritório, troquei as baterias do gato e ela seguiu a vida, né, fazendo o que ela tava fazendo. E daí eu disse, eu não posso levar o gato direto pra ela agora, porque ela vai ver que eu não levei no veterinário, né? Uhum. Ela nem vai lembrar, mas pode ser que lembre. E eu vou esperar um tempo Umas aqui, 3 horas, né? E daí depois eu levei o gato pra ela, miando de Toda novo, e feliz. ela ficou muito feliz. Muito feliz. Ela dava água pro gato, na boca do gato, assim, ó. Tadinho. E tadinho, o gato dela tava sempre sujo porque ela tentava dar comida pra ele e tudo mais. Tadinho, dessa é a única coisa que ela tem também, né? Se apegou, né? Exato, ela se apegou no gato, no bichinho. Eles se apegam muito fácil nas coisas. Foi Ele bem é bem engraçado. robótico, assim, ou parece mesmo um gato? Ele parece mesmo um gato. É uma empresa que só produz coisas para pessoas com demência. Então, eles têm, ou que já precisam de alguma necessidade. Por exemplo, eles têm um telefone que é bem legal, que os botões são enormes. E é a foto da família, da pessoa. Tipo, minha filha. Então, tu só aperta a foto da Já filha, disse. ele vai ligar. Que Eles têm legal. aqueles relógios digitais que fica passando umas mensagens também. Por exemplo, sei lá, tome seu remédio. Hoje é quarta-feira. Tal hora. Ele fica passando informações para eles lembrarem Que legal. onde é que eles estão. Toma o seu ou o que remédio, que ele eles fica piscando precisam. a tela assim. Toma o seu remédio, toma o seu remédio, Ou, toma o seu não remédio. sei, hoje é aniversário, tu pode cadastrar as mensagens que tu quer. Então essa empresa, ela faz esse tipo de produto, só produtos para pessoas. Eles têm uns cachorrinhos também. Mas o cachorro não parece tão Não, real tão quanto real. o gato. E cachorro mexe mais, né? Gato fica mais de boa, então E é mais custa uma fácil. fortuna esse gato, custa Né? $300 e poucos dólares esse gatinho. Não, é melhor comprar um de verdade. Mas não Não, pode. Mas não É. pode. Não pode. E daí tem esse tipo de caso que a gente lida na reunião, né? É bonitinho, né? Mas, né? E por que você decidiu sair? Quando eu voltei de licença maternidade, eu trabalhava no escritório, no administrativo. Quando eu voltei de licença, eles me ofereceram outra posição menor na recepção, porque eles disseram que eu não estaria mais tão disponível quanto eu estava antes de ter meu filho. E eu não queria. E a gerente que trabalhava comigo na época, ela gostava muito do meu trabalho, ela tinha mudado, ela cuida da parte do housekeeper, da lavanderia e da manutenção do prédio e das atividades com os idosos. Então ela disse, Tati, tu quer trabalhar comigo? Eu tenho uma vaga nas atividades e tu não precisa ficar lá no escritório nessa vaga que você não quer. E eu fui trabalhar com ela. Então, nos meus últimos dias lá, eu comecei a procurar outro trabalho, porque eu queria voltar para o escritório, fazer o que eu gosto de fazer. Apesar de que eu gostava de fazer os cuidados, mas eu queria mesmo era ficar no escritório. E eu trabalhei com as atividades. Então,
eu participava do grupo de tricô, eu ia nos passeios de van, eu fazia as unhas das velhinhas, era atividades, narrava o bingo, exato, 2 patinhos na lagoa, a gente usava um chapéu que tinha umas bolinhas grudadas, assim, dava lolis pra eles quando eles ganhavam Que número que saiu mesmo? Tinha na TV bem grande e tu tinha que repetir muitas vezes, porque Mas não pode repetir no bingo. Aí tem as velhinhas que, tem as velhinhas que roubam. Aí tem que estar de olho. Então, nos últimos dias, eu falei pra gerente, quando aconteceu tudo isso, foi antes de eu voltar da licença maternidade. Eu liguei pra ela, eu digo, você sabia que isso estava acontecendo quando você me ofereceu esse outro trabalho? Ela disse, sim, e eu não quero perder você, eu quero que você trabalhe comigo, porque eu gosto de trabalhar contigo. Ela é da África do Sul, essa gerente. E daí eu aceitei trabalhar com ela, e ela me deu vaga de segunda a sexta, que é o que todo mundo quer e tudo mais. Ela arrumou tudo bonitinho para que eu me sentisse confortável. Mas eu falei para ela, eu vou procurar outro trabalho. Uma, porque o valor que eles pagam de salário ali também não é um valor muito alto. É um valor bem abaixo do mercado, para quem trabalha no administrativo. E outra, que não era o que eu queria fazer, né? Eu queria uma outra oportunidade. E ela sabia disso. E daí, nos meus últimos dias, eu trabalhei com as atividades dos velhinhos. Sempre me chamavam no escritório para ajudar, de qualquer forma. Porque tem coisas que eles não sabiam fazer. E eu arrumei esse outro trabalho. Eu fui indicada por uma amiga muito querida. Ela é uma vaga que já vou mudar para outro trabalho, gente. E daí, eu tive uma ótima referência dessa minha gerente também. Ela me ajudou a conseguir esse outro trabalho. E eu comecei lá, já vai fazer 4 meses que eu tô nessa empresa agora. E tá gostando? Tô gostando muito. A empresa é muito boa. Eu super recomendo quem quiser trabalhar lá. Quer passar o nome? Eu trabalho na Gallagher. Eles são... o dono dessa empresa é um kiwi que criou a cerca elétrica. Por incrível que pareça, foi um kiwi. Um kiwi que criou a cerca elétrica. E eles têm várias divisões lá. Uma é a divisão de Animal Management, que eles cuidam de todas essas... cerca elétrica para quem tem cavalo, para quem tem fazenda, equipamentos de contagem de ovelhas, que pesa. Tem um monte de coisa tecnológica lá que eu nem sabia que existia para a fazenda. E eles têm a parte de segurança, que é... cartões de entrada, leitura de ponto biométrico, esses cardzinhos que você usa para entrar na academia, essas pretinho, é tudo fabricado lá. E a gente tem bastante parte de software também, que a gente... porque quando a empresa contrata tem que ter essas portas, essas coisas assim, você tem que ter uma central de comando, né? Então, essa central de comando tem que ser... feita, ter atualizações e ser fabricada e tudo mais. Então, eles fazem toda essa parte também de TI lá. E você está na área administrativa lá também? Eu trabalho na parte de gerenciamento de ordens de venda. Então, a gente trabalha com o time de vendas, a gente tem regiões, eu atendo uma região na Austrália e atendo Papua New Guinea também. Onde é isso? A ilha aí. Um lugar que ninguém quer ir porque é muito perigoso. Mas eles têm lugares no mundo todo. E eu trabalho tô treinando para ser uma pessoa responsável por manutenção de software também. Que é diferente. Então, basicamente, a gente coloca as lojas no sistema para eles, a gente atende os clientes quando eles têm dúvidas, a gente não atende cliente final, a gente só atende empresas que fazem as instalações. E a gente faz essas atualizações no software também. Então, a gente tem que saber colocar... A pessoa comprou uma licença para uma porta nova para cartão, a gente tem que colocar a licença no sistema dela e tudo mais. É isso que eu faço hoje. É um trabalho de escritório, o time é muito legal, é bem variado, não tem nenhuma brasileira no time, só eu. Só você. Tem uma moça de Fiji, uma filipina, tem uma sul-africana e tem algumas kiwis e um senhor que trabalha conosco. No meio daquele monte de mulher tem um senhor. E você trabalha remoto ou você tem que ir lá no office? Eu comecei trabalhando no office até fazer me sentir à vontade, mas hoje eu trabalho 2 dias de casa e 3 dias eu trabalho no escritório. Eles ainda estão se adaptando muito depois do Covid com esse negócio das pessoas trabalharem de casa, porque antigamente não existia isso lá. E agora eles aos poucos estão liberando as pessoas a trabalharem de casa. Eles estão vendo que para alguns setores vale muito a pena, né? Lá no ACC, por exemplo, eles começaram com 1 dia. Isso.
Depois da pandemia, era um dia, depois aumentaram pra 2, agora já tá em 3 e já estão fazendo uma petição pra ir pra 4. Daqui a pouco ninguém mais Separa importa. mais, né? Depende do custo que você tem com o escritório, não vale a pena. E o E trabalho assim, que a gente faz, assim, pelo menos lá, a parte administrativa, não precisa tá lá. Tá lá, exato. E com exceção da minha gerente, que ela gosta de ir trabalhar no escritório, e desse senhor que trabalha conosco, são os únicos dois. Todas nós gostamos de trabalhar de casa. É muito bom. Você não precisa se deslocar, você fica em casa. Eu deixo o Ike na creche e volto pra casa, trabalhar de casa. Pego ele na creche quando termina. Sim. E é muito mais confortável. Eu Nossa. trabalho, fico lá, daí já lava a louça, daí já... Não vai nada. Chega em casa, tá tudo jogado. Mentiroso. Você chega em casa, tá dependendo impecável. do dia, dependendo do dia, eu não consigo fazer nada, porque tem bastante Não, trabalho, depende né? do dia. Quando tô Mas em prepping, eu ainda não aprendi a administrar, eu vou ser sincera, eu não aprendi a administrar isso ainda, de trabalhar de casa sem ninguém ver, porque aqui é muito na confiança, né? Eu não sei se eles têm algum monitoramento no ICC, mas ali não tem monitoramento nenhum. Se você não fizer nada, eles não estão vendo que você não fez nada. Lá, Obviamente, a menos que você deixe suas ordens lá, os seus pedidos acumularem lá, eles vão ver que você não fez, né? Mas se você fizer tudo e depois for e dormir e não tiver mais nenhum pedido, eles não estão vendo. Eu disse isso pra gerente no início ainda, eu digo, eu não me sinto confortável, parece que eu não tô trabalhando. Parece que eu tenho que estar provando a todo momento que eu estou fazendo alguma coisa. Então, eu tô sempre conversando com alguém, pedindo ajuda ou alguma coisa assim. Mas eu tô melhorando isso. Lá tô ficando mais tranquila. Ela disse pra mim, é confiança. A gente sabe que você tá trabalhando, então... Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo certo. No meu, às vezes, dá meio-dia, não tem mais nada pra fazer, eu fico, tipo... Dorme. Então tá, E eu fico nervosa quando não tem nada pra fazer. E daí, às vezes, eu pergunto, às vezes, se tem coisa pra fazer, mas... eu pergunto a alguém que ajuda nas outras regiões, quer fazer, senão eu entro lá na plataforma de treinamentos que tem lá, eu fico fazendo os treinamentos. Porque eu não consigo ficar parada, né? Eu não trabalho, eu não consigo ficar parada. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Eu também sou assim. Mas minha área não dá pra ficar parado, né? Na área de vocês não dá pra ficar parada. Então eu fui trabalhar na Gallagher. Eu tô adorando. Tá sendo uma oportunidade muito boa. E segunda a sexta também. Segunda a sexta, tem feriado, coisa que eu não tinha. E aumentou o salário como que é lá? De antes pra agora, não? Consideravelmente. E mudou bastante. Eles pagam bem pra quem trabalha lá. Inclusive, eles têm muita vaga, principalmente para quem é da área de TI, engenharia, inovação de produtos, essas coisas assim, eles sempre tem muita vaga lá. Então, para quem quiser aplicar lá e trabalhar, eles têm bastante vaga. Eles têm setores enormes de engenharia lá dentro e de suporte técnico para as pessoas. Então, eles precisam de gente inteligente lá. Se tiver gente inteligente por aí. Não, então... Fica a dica aí, gente. Que legal. E foi uma mudança enorme, né? Do trabalho que eu fazia pro trabalho do asilo, então... Você, em vez de lidar com pessoas, tá lidando agora com o sistema também. Tô lidando com o sistema, continuo lidando com pessoas, né? Porque eu tenho que atender as pessoas, mas, né? A maior parte. É diferente. Mas os velhinhos ainda sentem minha falta lá, pelo que eu ouvi. Alguns colegas me mandam mensagens, tua foto saiu na newsletter aqui do asilo, e eles estão perguntando de ti. Ou eles estão, mandam mensagem, fulana perguntou como é que tu tá, tu não veio mais aqui. Vai ter que tá visitar. Complicado de visitar por conta do Covid, né? Aí eu não acabei não indo lá ainda. Agora acredito que esteja aberto lá pra visita, mas... Ficam pegados, ficou fechado, né? Também. E esse Covid prejudicou muita gente. Assim, não prejudicou todo mundo, né? Mas eles ficaram em lockdown completo, né? Principalmente no primeiro lockdown foi bem... Vocês também tinham que, né? Não tinha que usar roupa, uma coisa assim, teste toda hora. Então, no primeiro lockdown, quando teve o primeiro lá, veio o Covid pra Nova Zelândia. Fechou tudo. E eu inclusive, fui morar no asilo. Eu fiquei morando lá durante porque aqui era por level, né? Level 4 e o level 3 eu fiquei morando no asilo. Eu me voluntariei pra isso, porque eu trabalhava no escritório na época, mas como esse negócio do Covid veio, muita gente teve que ficar em casa, porque quarentena e tudo mais, e nós não podíamos chamar ninguém de agência para trabalhar lá. Então, eu no dia do anúncio da ministra, eu estava assistindo junto com a gerente, e ela disse, não, nós vamos para lockdown lá, que ela falava a partir da meia-noite, não sei o quê. Eu disse para ela, se você quiser, eu posso trabalhar como cuidadora também, para ajudar, e se precisar, eu venho para cá. Aí ela
agradeceu tudo, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Aí elas sempre se reuniam com as gerentes lá, antes dela, e ela vem falar comigo. Então, na época do lockdown, eu estava trabalhando no escritório das 9 da manhã às 5 para as 3 da tarde. Eu trocava de uniforme, eu trabalhava de cuidadora das 3 da tarde às 11 da noite. Mas não voluntária, tipo, Não, você recebia, eu recebia né? por esse valor. Eu só Mas à noite era... Mas eu me voluntariei para ficar lá e Dormir lá. auxiliar. Eu fiquei num quarto, igual eles lá. E podia ter comida à Eles vontade também. me deram comida, diziam que eu Não. podia levar minhas roupas sujas pra lavanderia e tudo mais. E o Ângelo ficou em casa, que ele não podia trabalhar, né? Assim como todo mundo. E eu fiquei trabalhando. Eu fui 2 dias só pra casa durante esse período todo. Todo level 4 que E teve lá. 3. E eu fiquei lá, eu e mais um colega. Então, a gente, nesses períodos que a gente não estava trabalhando, era mais confortável ficar lá, porque eu estava trabalhando muito, né? Então, 11 da noite, eu tomava um banho e ia dormir lá. Não precisava ainda ir para casa, para depois no outro dia estar super cedo lá. E eles precisavam muito de auxílio com comunicação com a família, né? Foi muito complicado para eles ficar fechados, né? Então, a gente tinha sessões de Skype com a família e tudo mais. Então, nas minhas horas vagas, que não eram muitas, eu fazia isso. Eu ia, sentava com eles conversavam com a família. A gente tinha todo um cronograma lá de pessoas que iam me ligar e tudo mais. Que bonitinho. Ajudava eles aí na sacada pra família gritar lá da rua. As coisas Cara. assim. Porque é difícil, né? Tipo, estão ali sozinhos, não sabem o que tá acontecendo, não estão entendendo ainda. Exato. Não poder falar com a família. E daí, nesse período, como eu já tinha a experiência como cuidadora anterior, eu tive que refazer as competências, os testes e tudo mais que eu tinha feito no início. Eu refiz em um dia, muito rápido, e eu voltei a trabalhar como cuidadora nesse período. Eu fiquei trabalhando, fazendo para ajudar, porque eles ficaram bem sem staff mesmo. Todo mundo tinha que ficar de quarentena, não tinha o que fazer. Pegou de surpresa na Nova Zelândia. Todo mundo. Então, eu estive por todo lugar lá naquele asilo. Fez de tudo. Só não me quiseram pra cleaner, mas eu tava lá pra todas as funções. Ainda bem que não lá. quiseram, né? Porque Mas que legal, Tati. Eu esqueci de dar um presente. É da agora? Agora, no final. Eu acho que você já sabia, né? Que você assiste podcast, mas... Se eu não ganhasse, eu ia reclamar. Tá vendo? Eu fiz suspense, que você já sabia. Você é uma das últimas que vai ter o nome. Porque a gente fez pra uma galera e a galera não vem, desmarca, a gente vai fazer mais não. Aí vai Não, ser- faz sentido. Não, a gente super tem sentido. umas 5 canecas aqui de gente que desmarcou e tá aqui. Não, Então E não daí vai tá chamar a com- pessoa com o mesmo nome nesse... Né? Então, Só se der Não certo. tem. Então a gente precisa de um Carlos. Inclusive o do Ângelo tá aqui, então você Não, tem o que Ângelo vir. vem, ele não pôde vir, mas tem as pessoas vai ali. ser até bom que ele não tenha vindo, porque ele acredito que ele vai ter mais coisa pra contar se ele vier depois. Então, fechou. As Vai ser bom. empresas e tal. Por causa da empresa dele e tudo mais. Vai ser bom. Vai ser Ah, legal. Lindão, lindão, lindão. Então é isso aí. Fechou. A Imug deu a A caneca. Mug deu a caneca. A mag.co.nz, várias canecas Ó, como... a caneca aqui, ó. Ó, essa Eu do ajudei Harry a Potter. desenvolver. Essa é mais legal. Bota na minha câmera e cai. Tá aí? Esse é o guri, hein? Ó, pica-pau. Pior caneca. Top. Essa é do Flamengo, que tem do Grêmio também. Tem tudo aqui, Tem do Beto. Palmeiras, de todos os times de futebol. Essa do Harry Potter tá legal. Grêmio. Grêmio. A Grêmio ficou bonita, azulzona, ficou bonita Eu mesmo. vi essa, ficou lindona Ficou mesmo. top. Ficou bonito. Ficou mais né? bonita que a do Flamengo, né? Meu pai é flamenguista, não torce pra time nenhum, mas essa daqui não tá tão bonita igual a do Grêmio tá. É que eu acho que as cores também do Grêmio ficou bonito, o Pop, azulzão. né? Então é isso aí, Mas gente. é isso aí, Tati. Quero te agradecer por ter vindo, ter compartilhado sua trajetória. Acho que vai ser muito legal pro pessoal também entender essa diferença da vida em Queenstown, a vida pra cá. E eu acho que você conseguiu resumir bem a trajetória do imigrante, dessa coisa de morar em quarto, dos perrengues que a gente passa, das coisas que é normal acontecer com todo mundo Troca que tá de aqui, trabalho troca e de tal. trabalho. Até Diária. chegar onde vocês estão hoje, né? A gente não falou muito, mas você teve seu filhinho aqui, é maravilhoso, a coisa mais linda desse mundo. A gente tem que trazer ele pra cá. Nossa, a inclusive. foto dele de Não, como que é, gente. de Entrem lá no carteira. Instagram da Tati. Vocês vão ficar Bota na tela, apaixonados. Caio. Ele é lindo mesmo. Eu sou mãe. Ele é maravilhoso. Minha Minha mãe. mãe não conta, né? Mas ele Todo é mundo lindo fala. Não, mesmo. eu até tava Sim. falando pra Tati É que a fofo. minha mãe segue ela e fica vendo as fotos. Minha mãe tá louca pra vir É. e conhecer ele pessoalmente. Então, Eu aceito todo mundo no Instagram. A minha página é aberta, eu nem ligo pra ela. Então sigam no Instagram. sigam não lá, tem problema. gente. Ver aquele bebê maravilhoso. Cachorro também, o Nath. O Nath. O Nacho, E é isso, Tati. Muito obrigada por ter vindo.
E quem sabe a gente faz uma parte 2 com a sua amiga quando ela vier. A gente faz um Girls Talk. Tudo bem. E a gente acabou nem falando sobre o trabalho voluntário, que no fim E nem falamos do trabalho voluntário. Mas ia ser legal a gente talvez achar outra pessoa também. que tem outro... pra Quem gente faz falar. trabalho voluntário aqui em Hamilton, Entre em qualquer contato. outro lugar, Você faz, isso é mais um. então. e queira participar. Que a gente quer falar de diferentes tipos de trabalhos voluntários aqui, como que funciona, né? Tem muitos tabus em relação a isso, muitas coisas. Então, a gente queria fazer um bate-papo específico sobre isso. Até é legal a gente ter outra pessoa que entende sobre isso, porque talvez o Jonathan não ia conseguir falar É bom muito. ser vocês, eu fico no. Não, Chegando é por aí. legal que, por É. exemplo, sei lá, você faz trabalho voluntário no SPCA, SPCA. eu faço trabalho voluntário com pessoas com deficiência intelectual. E trazer Ah, é. alguém que faça alguma coisa diferente, né? Sim, com certeza. Uma outra A área. gente pode ou- pôr nos grupos também, ver se tem Exato, alguém. exato. Porque o pessoal faz muita confusão com esse negócio de Uhum. trabalho voluntário. É legal explicar. Sim, E eu não falei da carta da mãe também. Quer ler agora? Pra Ah. gente finalizar? Mas é Ó, muita coisa, eu acho. lê a E ela nem parte... sabe que eu ainda tenho isso aqui, ó. Então, agora É ela quando vai eu saber. o que aconteceu? Quando eu contei pra minha mãe que a gente ia vir pra Nova Zelândia, ela ficou 2 dias sem falar comigo. E esses 2 dias que eu chequei no histórico do computador, ela ficou pesquisando sobre a Nova Zelândia pra ver o que ela ia me dizer, porque ela não conhecia. Então ela escreveu pra mim algumas coisas que ela achou na época, isso em 2016. Ela colocou sobre a saúde. Ela disse: não é uma das melhores. Ela fez. Às vezes você tem que implorar para um especialista. Eles costumam receitar Panadol em qualquer tipo de dor intensa e não tem exames. Nossa, Pô, pesquisou bem? caramba, ainda tá assim? No geral, é gratuita depois de 2 anos, ela colocou aqui. Daí ela Visto. colocou o link do site da imigração para mim, como se eu não soubesse, cola. mas é ótimo. Inglês, tem que ser bom. Segurança. Ela disse que é ótima, mas dizem que não pode bobear por causa dos imigrantes. Eles roubam sim, diz aqui. Nos ambientes de hospedagem comunitária, principalmente. Mulheres. Melhor não olhar nem cumprimentar os indianos. É verdade. Mulheres, para eles, são lixo. Diz aqui. Acho que ela achou uma moça que tinha sido abusada, sofrido assédio, alguma coisa assim. Tem terremotos. O estudo de primeiro mundo. É uma vida para quem não quer ter agitos. A minha mãe pesquisou melhor que muita gente, né? Trabalho. Limpeza, lavar louça, garçonete, construção, lavoura. São os empregos mais cotados. Com Poxa. diploma ou sem. Caramba! Viu? Agência, ela colocou algumas agências De estudo. de estudo aqui para aconselhar as pessoas. Ela achou algumas bem legais e uns sitezinhos de uns blogs. A língua dela botou aqui é o inglês e o maori. E o desafio para ti, trabalhar na roça. O inglês é muito diferente, por conta do sotaque, realmente é muito diferente. A viagem vai ser muito longa, são mais de 10.000 quilômetros, 33 horas ou mais. Aí ela colocou mais alguns sites, colocou aqui o site da Luana Carina, que é uma de Queenstown. Ela conheceu a Luana Carina antes de mim. O transporte é caríssimo. E daí ela colocou algumas coisas com gastos. Você vai gastar mais ou menos 1.900 por mês para uma pessoa, aluguel de um quarto, comida só o básico, luz, celular e o visto que custa mais ou menos R$800. Ela viu até o valor do visto, ó. Básico do básico. Fora o transporte, passeios e comer fora. Foi isso que ela escreveu aqui pra É um mim. guia, serve pra quem quer ir pra Nova Zelândia hoje. Imagina. Literalmente, isso é de 2016 e as E coisas serve não até hoje. mudaram. Serve Viu, até... mãezinha? Eu guardei. Vamos chamar ela porque ninguém te conta aqui, ó. Saber chamar mais que nós. nós. Ela vai assistir, vai compartilhar, vai fazer tudo que tiver que Maravilha. fazer. Nossa, muito bom. Qual é o nome Viu? da sua mãe? Tânia. Tânia, parabéns pelo seu guia. Inclusive, vou fazer um Reels da sua filha lendo a sua carta e vou postar lá no Instagram. Então, seu Aí guia você vai... compartilha com as tuas Daí amigas. você compartilha com seus amigos, vai ser um guia mundial agora da Nova Zelândia. Isso fica de exemplo pra quem quer vir pra cá e quer ficar Vai até pede- hoje. colocando pergunta pra receber resposta pronta. A minha mãe É. pesquisou e nem ia vir. E entrou no site de imigração que é em inglês. E Exato. traduziu. Então, por que você não tá pesquisando? Exato. E ela escrevia assim, tem terremoto. Em um... Tem terremoto. Não se E um esqueça. parágrafo sobre o terremoto. O que é o terremoto? Sensacional. Muito obrigada, Tati. Adorei esse episódio. Foi que super agradeço. Você legal. nem viu que o nervosismo passa? Agora eu tô mais tranquila. Agora? Agora eu no final. Mas eu queria agradecer também. O trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso.
É muito importante para muita gente. Porque o que a gente vê por aí é blogs com as pessoas falando suas experiências e tudo mais, que também é muito legal, mas é a experiência de uma pessoa só, né? Aqui vocês estão trazendo pessoas para contar experiências individuais. E todo mundo tem uma experiência diferente aqui, e isso vai acontecer com todo mundo que vier. Não tem uma forma, vamos dizer assim, para todo mundo. Um segredo. Um segredo. Não tem. Todo mundo vai ter oportunidades diferentes, sorte diferente, todo mundo vai ter perrengues diferentes. Pessoas vão gostar, pessoas não vão. Mas vocês estão trazendo essas pessoas aqui para contar, cada uma contar o que aconteceu com elas. E eu acho que isso não tem preço. Eu acho que é um trabalho lindo. Top demais, obrigado. Ai, obrigada, Tati. Fico muito feliz. E realmente esse é o nosso objetivo, sempre foi. Que eu acho que não tem forma mais, sei lá, informativa de passar a real através de histórias das pessoas que estão aqui. Porque não é vender a experiência de uma pessoa, é realmente vender a experiência de todos. Passar adiante. Passar adiante. Exato. Conhecimento. Exato. E se eu vim aqui com a minha vergonha, acho que todo Arrasou. mundo pode vir. Arrasou. Então, ó, gente, Todo mundo no deve. excuse. Ela tava lá Exato. fora assim, não vou falar não, gente. Nossa, eu tava morrendo antes de começar. Eu mandando mensagem pra ela a semana toda. Eu falei, não vou deixar a Tati desistir. Vou ficar mandando mensagem pra ela, pressionando. Ó, tá tudo certo, né? Tá. Eu disse pra minha colega, ela é alemã. Eu falei pra ela ontem que eu ia gravar, né? E ela disse, ai, que pena que eu não vou conseguir assistir, porque eu não entendo português. Não tem legenda automática, será? pra Tem a inglês? legenda automática, mas não fica muito bom, né? As muita legendas. palavra não que fica muita muito gíria bom. que E não é muita coisa que fica diferente. Mas Mas eu é conto pra ela como é que foi, não Isso, tem problema. conta. A gente manda fotinhos também. Então, E é fechou, isso aí, muito gente. obrigado. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Como eu já disse, se você não é inscrito no canal, Dá já licença, aproveita, já se inscreve, que a gente quer bater os 3 mil inscritos, que a gente não consegue. Então vai lá, ajuda a gente, compartilha esse vídeo com o pessoal. Tânia, se inscreve, Ajuda aí, mãe. ajuda, compartilha com as suas Manda pras amigas. amigas. Manda pras amigas, que É agora eu sei que Manda tu pra tá cheio Dona de amiga. Odete, pra Valdira. Manda. O nome de velha que ele lembrou agora. Era minha vizinha e minha tia. É da visita tia. Marlene, minha madrinha. Isso. E é isso aí, gente. Compartilha com o pessoal, dá aquele like pra ajudar também o vídeo, dar aquela impulsionada. Comenta aqui embaixo se vocês têm alguma pergunta pra Tati, alguma coisa assim que a gente manda pra ela e ela responde. E é isso aí, um beijo, um E dois queijo queijos. e até a próxima. Charles. Tchau. Bate aí. Top demais.